Os dons cessaram? Os dons do Espírito Santo sumiram? A resposta é categoricamente não. E a gente vê essa resposta em 1 Coríntios 12, onde Paulo fala que os dons são muito mais do que falar em línguas, curar enfermos e expulsar demônios. Então, quando você se deparar com algum conteúdo na internet, no Instagram, aqui no YouTube, em qualquer outro lugar, ou algum pregador falar que não, os dons cessaram, né? Lembre-se que ninguém, nenhum ser humano, né, ele tem o poder ou a capacidade ou a autoridade para inferir que, com base em sua percepção da vida, o Espírito Santo deixou de agir ou ele foi reduzido a uma pequena ação de acordo com a percepção da pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente vai falar sobre esse tema, porque muitos por aí têm trazido suas reflexões pessoais, né, fora da palavra, com base no que eles veem nas suas denominações, com base no que eles veem de outros pregadores, principalmente pregadores de fora do Brasil, porque a gente tem essa síndrome, né, de que eu supervalorizo a pessoa que está lá na Europa, que está nos Estados Unidos, mas eu desconsidero quem está aqui, né, porque afinal se a pessoa está aqui é porque ela não deve ser valorizada. Essa é uma síndrome que está em todos nós brasileiros. Então, dentro da própria igreja, a gente vê algumas linhas de pensamento, algumas linhas teológicas, tratando pregadores e obreiros e outras pessoas, líderes norte-americanos e europeus como se fosse o ápice da verdade e desconsiderando completamente toda a teologia tratada aqui por nós brasileiros. Não que essas pessoas não possam ser usadas pelo Espírito, com certeza, mas nesse tema em específico sobre os dons terem sido cessados ou não, é um tema polêmico, mas que ele parte do pressuposto de experiências pessoais de quem promove esse pensamento. Então, não, os dons não cessaram, porque quando a gente vê aqui, né, a partir de 1 Coríntios 12, e aí Paulo faz uma listagem de dons, né? Então, se a gente vê aqui a partir do 12, né? 1 Coríntios 12, versículo 4, ele fala que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação é concedida cada um visando a um fim proveitoso. Então, a palavra de sabedoria é um dom do Espírito. A palavra do conhecimento é um dom do Espírito. A fé é um dom do Espírito. O dom de curar é um dom do Espírito, operar milagres é um dom do Espírito, discernimento de espíritos, profecias, variedade de línguas, capacidade para interpretar as línguas, o amor, que é o dom supremo. Então, quando a gente olha para essa listagem aqui que Paulo faz, né, sobre os dons do Espírito, fica evidente que a própria fé que nós temos, ela é um dom do Espírito. Fica evidente que a palavra de sabedoria, a pregação, o sermão, não vem de nós mesmos, né? Quando a gente se coloca, né, sobre o governo do Espírito Santo em nossa vida. Então, essas pessoas que promovem essa teologia de sensacionalismo do Espírito, elas estão completamente ignorando, né, esses versículos que eu acabei de ler para você, que estão lá em 1 Coríntios 12, versículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, quem diz que o Espírito cessou os dons é porque provavelmente não está havendo à sua volta, né, a manifestação do Espírito. Mas ele esquece que a própria fé dele provém do Espírito e é dom do Espírito, né? Então é importante a gente deixar claro aqui primeiro o que são dons do Espírito, né? E que eles não cessaram, como a gente vê aqui em 1 Coríntios. É claro que em algum momento, dado ao ambiente que você vive, talvez você não vai ver pessoas sendo curadas, talvez você não verá pessoas tendo demônios sendo expulso, né? Mas o fato é que a própria fé ela é um dom, o fato é que a própria palavra de sabedoria e de conhecimento são dons também. Então, talvez aquele dom que as pessoas esperam de falar em línguas,
de curar enfermo, de expulsar demônio, de operar milagre, talvez no seu ambiente, na sua denominação, onde você mora, onde você vive, trabalha e congrega, talvez realmente não haja necessidade, né, da manifestação do Espírito com estes dons, porque Paulo fala e afirma aqui, a cada um é concedida, a manifestação do Espírito a cada um é concedida visando um fim proveitoso. Então, não é porque eu não estou vendo mais pessoas sendo curadas que eu posso afirmar que o Espírito deixou de agir. Isso é uma inverdade, isso é uma reflexão pessoal dada a minha circunstância ambiental. E aí eu trago isso para dentro da minha teologia e eu saio replicando isso afora, dizendo que não, que agora o Espírito se soldou, como se eu tivesse a capacidade de reduzir o Espírito Santo à sua ação. Né? Não, peraí, o Espírito Santo agora ele tem só alguns donzinhos que ele libera, outros não. Quem disse isso? Onde é que está isso na Bíblia? Quais são as referências aqui na Escritura sobre uma diminuição da ação do Espírito Santo? É basicamente dizer que Deus não é onipotente. É basicamente dizer, não, peraí, só um pouquinho. Deus é onipotente, mas ele vai só até aqui. Esses outros aqui ele não faz mais. Porque vocês estão esquecendo que o Espírito é Deus? Então a pessoa que promove esse tipo de pensamento, ela está completamente enganada. Está completamente desprovida de um dom que está aqui, que é o dom de sabedoria. Né? Então, é muito importante quando a gente se deparar sobre esse tema, os dons cessaram, a gente vê em 1 Coríntios 12. Aqui fica claro que não é porque a falta de evidência na minha vida que eu não vejo as pessoas sendo curadas ou milagres sendo operados, não quer dizer que o dom cessou. Quer dizer que não é proveitoso para mim. É melhor eu ter um dom da fé, é melhor eu ter um dom do amor, do que o de orar em línguas. Paulo fala ainda que a gente tem que procurar ter todos os dons, né? Mas que primeiramente o dom do amor. Então, se você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, esse amor aí que está fluindo de você, ele é um dom do Espírito. Você deu o primeiro passo, né? Se colocou na situação de receber o Espírito, você pediu o Espírito, você agora nega a si mesmo, toma a sua cruz, pertence a Cristo, busca o reino em primeiro lugar, ama a Deus acima de todas as coisas, e o amor, ele brota de você, né? O próprio Cristo fala, rios de água viva fluirão. Então, o próprio amor é um dom, né? O amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Né? Então, o que vier, né? Quando vier o que é perfeito, que é o dia de Cristo, né? O que é em parte será aniquilado, profecia vai parar, né? Não vai ter mais cura, porque a gente vai entrar para uma novo céu e nova terra. Então é isso que Paulo está falando aqui. Aí ainda Paulo complementa, né? Permanece ainda a fé, que é um dom. Permanece ainda a esperança, que é um outro dom. E o amor. Destes três, maior é o amor. Então Paulo está falando que o amor é maior que a fé. Né? Então é preferível, né, que você busque esses principais dons, a fé, a esperança e o amor, do que dom de curar, do que dom de expulsar demônio, né, libertar as pessoas da, da, do domínio de algum espírito maligno. Né? E o verso 7, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele é muito específico, visando, cada um é concedido visando um fim proveitoso. Então, se na sua denominação não tem manifestação de cura, é porque não há proveito nisso. Se na sua manifestação, na sua denominação não tem, ou na sua vida, ou onde você congrega, enfim, não tem manifestação de expulsar demônios, né, ou realização de milagres, é porque não tem um fim proveitoso, certo? Então é muito importante que a gente vá na palavra, né, para a gente ter uma base teológica sólida, né, de um apóstolo cheio do Espírito, que deixou claro aqui para a gente que o objetivo do Espírito nesse aspecto de dons
é conceder a cada um ou a cada denominação, a cada congregação, determinados dons para um fim proveitoso. Ah, mas tem gente que tem todos os dons? Pode ser que sim. Tem gente que recebe apenas um, mas é importante que busque mais. Às vezes a pessoa só ama, mas a fé dela é fraca, ela não tem conhecimento nenhum da palavra, ela não tem sabedoria, ela não tem muito menos dons de línguas, mas ela tem que buscar esses outros dons. Ela não tem dom de profecia. Então, o fato de ter na minha vida, né, a ausência de evidência não significa que deixou de existir, certo? Não é dessa forma como a gente enxerga Deus? Então, o Espírito é Deus. A evidência da criação, ela por si só já é mais do que suficiente. E aí eu quero agora, como um teólogo que, né, principalmente que essas teologias elas vêm de fora para cá, dizer que não, que agora o Espírito ele está limitado a determinado. A pergunta que a gente tem que fazer é: quem sou eu, ou quem é essa pessoa, para, primeiro, contradizer as Escrituras? Essa pessoa que fala isso, ela está contradizendo Paulo. Então, quem é essa pessoa perto de Paulo? Né? Segundo, quem é essa pessoa para dizer com base em que nas Escrituras, em algum momento aqui, o Espírito deixou de agir como um Espírito? Sim, ele pode ser retirado, inclusive, como ele se retira, né, Davi pede para Deus não retirar, ele se retira de Sansão, né? Sansão perde a força, mas depois ele volta, né, para dar o fim ao cabo aos filisteus. Enfim, mas a ação dele hoje é diferente do Antigo Testamento. Eu não posso também pegar o Antigo Testamento para balizar uma ideia teológica de que os dons cessaram. Isso não isso não chega nem a ser teologia. Isso é catar versículo para sustentar a minha tese. Né? Então, a gente aqui entende que os dons não cessaram. O que acontece é que o Espírito, ele visando a um fim proveitoso, seu, da sua denominação, da sua congregação, da sua família, ele concede determinados dons. Às vezes a sua família precisa de amor, às vezes a sua família está precisando de conhecimento. Então, para que o Espírito Santo vai ficar te dando dons de línguas? Se o que você precisa, a sua família precisa, é conhecimento. Se o que você precisa, a sua família precisa, a sua denominação precisa, é mais fé, é mais amor, é esperança. Então é muito complicado a gente dizer e afirmar que o espírito hoje ele está encarcerado ou parcialmente encarcerado nas suas ações. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é Deus. O Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. Ele é Deus. Né? E a gente vê que ele ficará por toda a eternidade, como a gente tem em Apocalipse. Para você ser santo, você precisa ter o Espírito Santo. Certo? Então não existe espaço para a gente falar uma coisa dessa, que os dons cessaram. Então, isso é dom do Espírito. Agora, a gente também não pode confundir dom com obras. Existe uma grande confusão entre esses aspectos, dons, obras e frutos. Dons, a gente leu aqui em 1 Coríntios 12. Paulo faz uma listagem e finaliza essa listagem com permanecem 3 dons do Espírito: fé, esperança e amor. Porém, o amor é o maior. Mas ainda tem profecia, línguas, dom de cura, operador de milagre, dom de socorro, dom de governo. Paulo faz uma grande listagem. Né? E ainda depois, né, no 14, ele esclarece um pouco sobre esses dons em face, né, de visitantes, né, de pessoas que estão chegando agora. Então é importante a gente fazer esse esclarecimento. Segundo ponto, né? Vamos para frutos do Espírito. Fruto do Espírito a gente vai encontrar lá em Gálatas, a gente vai encontrar lá em Efésios, certo?
a gente vai encontrar em várias cartas de Paulo, né? Vamos lá em Gálatas 5:22. Amor é um fruto, é um dom e é um fruto. Alegria é um fruto, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Frutos do Espírito. Então, dons, ok? Eu tenho dons do Espírito que ele me concede, é um dom concedido. Agora, eu também preciso frutificar do Espírito. Aí sou eu que preciso buscar esses frutos: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né? O fruto é eu quem dou. Né? Então, Jesus fala lá na parábola da videira: aquele que estando em mim der frutos, o Pai poda para dar mais frutos. Aquele que estando em mim não der frutos, o Pai corta e joga fora. Vai para a fornalha, esse galho seco. Então, parte da gente. Né? Essa história também de, eu recebo o Espírito Santo e agora ele faz em mim o querer efetuar, não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. Tá? O que está dizendo aqui no querer efetuar, ele que efetua em vós o querer efetuar, é no sentido de vontade. O Espírito inclina para as coisas do Espírito. Então, ele me dá a vontade de, cara, ler a Bíblia, fazer esse vídeo aqui, orar, jejuar, participar da comunidade cristã, orientar as pessoas, amar as pessoas, pedir perdão e perdoar. Ele me leva a isso. Assim como a minha carne me inclina para as coisas da carne. Me inclina para não fazer nada, para ficar na preguiça, para ficar no TikTok o dia inteiro, para falar palavrão, me inclina para, tô uma fechada no trânsito, eu quero xingar, eu quero buzinar. Eu tô numa fila do banco, a pessoa chega e começa a falar mal de mim, aí eu quero confrontar essa pessoa. A carne me leva para isso. Né? Agora, o espírito não, mansidão. Tomou uma fechada no trânsito? Respira. É você que tem que. O espírito vai te conduzir a isso. A carne não. O cara quer gritaria, quer briga, quer divisão. O espírito, mansidão. Domínio próprio. Segura, respira. Ora, abençoa em vez de xingar. Mas é eu que tenho que aceitar essa dualidade que existe dentro de mim. Né? Porém, Paulo fala, a carne é fraca, mas é o espírito que vivifica. Então, o espírito é quem dá vida a esse tabernáculo, né? Que Paulo chama o corpo de tabernáculo, terreno. Então, aqui a gente tem os frutos. O dom, eu não depende de mim para ter o dom. Eu posso buscar, posso pedir a Deus que me dê o dom de cura, o dom disso, o dom daquilo. Cabe ao Espírito Santo me dar ou não de acordo com o fim proveitoso, certo? Então isso tem que ficar claro. O fruto depende de mim. Eu tenho que aceitar essa inclinação e realizar essa inclinação. Não é só tem gente que acha que o Espírito, você entra em você e você vira um robô, vira uma marionete, e tudo que você fizer você já está predestinado a isso. Não, isso também, né, é uma inverdade. Cristo deixa muito claro, se vocês não derem frutos, vocês vão ser tirados da videira. Então, parte de você dar esses frutos aqui que Paulo menciona em Gálatas. Agora, obras, que aí existe uma grande confusão. Né? A gente vai lá em Tiago, né? Para a gente explicar o que é obra. Né? É uma grande também confusão que se há sobre a fé sem obras é morta. Né? A obra aqui é a caridade, é a ajuda, né? A obra que Tiago fala é, é a obra do auxílio ao próximo, que vem através do fruto que é o amor. Então você percebe que é o dom, do dom é a base, certo? Nasce o fruto e vem a obra. A obra é o resultado do fruto. Né? Então, por exemplo, muita gente confunde fazer atividades religiosas como obra. Ai, que eu estou agora no coral da igreja. Segundo a gente tem aqui na escritura, participar do coral da igreja não é obra. É uma atividade religiosa, é uma forma de você servir ao ministério, é uma forma de você adorar a Deus, mas não é obra. Obra aqui, que está claro para a gente na Bíblia, é justamente a piedade, a caridade, né? O socorro ao próximo. Isso é obra. Não confunda com, nossa, eu fui em todos os cultos esse ano.
A obra está... Não, ir em culto não é obra, né? Participar de evento não é obra. A gente tem que tomar muito cuidado sobre o que é obra do ponto de vista individual. Estou falando aqui de membro, não estou falando de igreja coletiva, estou falando de membro, tá? Você e Deus. Então a gente finaliza esse vídeo deixando claro que não, os dons não cessaram, o que existe é fim proveitoso. Então, se você está num lugar que o Espírito entende que você precisa de amor, por que ele te daria dom de cura? Se você está num lugar que o Espírito entende que você precisa falar em línguas, por que ele te daria o dom de sabedoria? Que às vezes você já tem, ou que alguém próximo ou algum outro irmão já possui esse dom. Né? Paulo ainda fala que ele concede os dons para a unidade do corpo. Então imagina assim, todo mundo recebe dom de cura numa denominação. Aí a outra denominação, todo mundo recebe dom de profecia. Aí fica todo mundo profetizando. Não tem ninguém com sabedoria, amor praticamente não existe, fé, então, mas a gente profetiza. Então, ele distribui os dons de acordo com aquilo que lhe apraz. Mas a ausência de um dom perto de mim, ou na minha percepção da realidade, não significa que aquele dom sumiu. Às vezes o irmãozinho está lá no Afeganistão, tomando tiro, perdeu a família porque ele declarou a fé em Cristo, correndo risco de ser preso, risco de morte. Às vezes aquele irmão precisa de operação de milagre. O dom está lá. Mas como a gente só olha para a igreja ocidental, a gente só olha principalmente para os Estados Unidos e Europa, a gente esquece que tem igreja, corpo no Oriente Médio, África Subsaariana, em países com ditadura extrema. E se aquele irmão precisa de um dom de operação de milagre? E se de repente ele está andando na rua e vem uma pessoa que sabe que ele é crente, sabe que ele é cristão, sabe que ele confessa Jesus, pronta para poder dedurar esse cara para as autoridades e para ele ser preso, né? E de repente essa pessoa nem vê, passa direto. Um milagre. Isso também é um milagre. De repente, tem uma família que está na Coreia do Norte, declara a fé em Jesus, né, de forma ali caseira, e o vizinho escuta, né, esse pessoal se reunindo, viu que chegou uma Bíblia, sei lá, né, descobre que de alguma forma, e esse vizinho ele está preparado para entregar essa família para as autoridades lá na Coreia do Norte. E de repente, por alguma coisa, esse vizinho morre. E aí? Milagre? Coincidência? Eu entendo como um milagre. Então, às vezes, o dom de operação de milagre, ele não acontece perto de você porque não é necessário. Não que ele não exista. Então, é muita falta de maturidade e falta de conhecimento na palavra, e é muita prepotência afirmar que os dons cessaram, sendo que você nem conhece a realidade de irmãos que estão em outra situação, em outros ambientes, vivenciando milagre, vivenciando cura, mas não chega para você porque não tem internet, não chega para você porque não tem meio de comunicação que está olhando para isso. Chega para você, às vezes, uma cura milagrosa de alguém lá na Europa que tinha um câncer e de repente a pessoa foi curada. Aí isso chega. Mas mesmo assim, ainda quem é contra, né, os dons do Espírito acha que isso não, que isso é mentira. Né? Enfim, visando cada um bem proveitoso. Ok? Então, e que isso fique claro, não é que cessou, é que talvez você não precise desse dom. Talvez a sua comunidade não precise desse dom. Então tem que ficar claro. Né? Fruto a gente vê em Gálatas. Mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade. Par de mim, eu preciso dar fruto para eu ficar na videira. Eu não posso esperar que eu seja um galho alimentando da ceia e não der fruto, dar só folha. Tem que dar fruto. Fruto é que alimenta, tá? Ok? Obra é caridade, é ajuda ao próximo, é suporte, é doação. Isso é obra. Tá? Não é eu virei agora um cantor, um pregador e estou fazendo a obra. Né? Isso não, isso é evangelização,
isso é adoração através da música. Isso também eu entendo que são frutos, né? A pregação, o evangelho, a adoração é fruto. Eu preciso de mim dar esse passo para dar esse fruto, né? Agora, a obra é caridade, é piedade, é suporte. Por isso que Tiago fala, a obra, a fé sem essas obras, ou seja, sem você provar, ela é morta. E aí que vem toda a confusão, né, que as pessoas confundem a atividade religiosa com a obra, não entende o que é fruto do Espírito, né? Não entende o que é dom, e eu espero que aqui nesse vídeo você tenha entendido o que é dom, por que que parece que cessaram, mas não, que existe um fim proveitoso, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Tentar reduzir o Espírito Santo a uma outra coisa que ele não é, chega a ser blasfêmia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Frutos, parte de mim mesmo, eu tenho que buscar. Ele me inclina para a mansidão. Eu estou numa situação que eu tomei uma fechada no trânsito. O espírito me inclina para a mansidão, mas a carne quer buzinar, xingar palavrão, botar o braço para fora, botar o dedo na cara do camarada. A decisão é minha. Eu vou partir para a carne ou vou partir para o espírito? É minha. Então, o fruto, eu preciso dar o fruto. Assim como a pregação, a evangelização, a adoração através do louvor, adoração através de outras práticas. E isso é fruto. Obra é caridade, suporte, apoio, doação. E isso é obra. Por isso que o Tiago está falando sobre isso na sua carta. Ele não está falando sobre o evangelho. Ele não está falando assim, ó, a sua obra é você ser manso. Não. Ele está falando, ó, você tem fé? Então você tem que operar a obra. O que é obra? Você tem que acolher os necessitados. Você tem que dar suporte para o necessitado, viúva, órfãos, e manter-se incontaminado do mundo. Você quer ser religioso? Então, vamos lá. 1 Tiago, perdão, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, tá? Então não é só visitar órfãos, é nas suas tribulações, e esse mesmo guardar-se contaminado do mundo, certo? Aqui Tiago já traz uma obra: ajudar a órfã e viúva nas suas tribulações. Então é dom, fruto e obra. São coisas diferentes que partem do mesmo espírito, ok? E também precisa que você tenha ação, né? Então cabe a você também dar o fruto e cabe a você praticar a obra. Mas não cabe a você decidir qual dom você quer receber do Espírito. Porque, de novo, ele dá de acordo com a necessidade para um fim proveitoso. Se todos só profetizarem, quem é que vai curar? Se todos só curarem, quem é que vai operar milagre? Se todos só operar milagre, quem é que vai ter fé? Se todos tiverem fé, quem é que vai ter amor? Então, por isso que a gente tem diversidade. Você tem aquele irmão que, cara, você vê que o amor de Cristo está saindo para fora dele. E às vezes você vê aquele irmão que talvez não, né, tenha tanto esse amor, mas tem sabedoria, tem palavra de conhecimento. Às vezes tem um outro que tem uma fé inabalável, assim que você fala com ele, não, mas. E ele traz na palavra a fé dele. E às vezes um outro que está lá no meio do mato, na África, sem, cara, cuidado médico, ou até mesmo aqui no Brasil, né? A gente às vezes conecta a África e Oriente Médio com pobreza, mas aqui no Brasil, às vezes, pode estar no meio da Amazônia lá, pregando para ribeirinho, para índio, para pessoas que nunca ouviram do evangelho, sem acesso a medicamentos, sem acesso à medicina, sem acesso ao hospital. E, cara, se há necessidade de curar um enfermo ali na hora, de uma malária, de qualquer outra coisa, se o Espírito Santo entender que isso é proveitoso, ele vai dar o dom de cura. Agora, talvez eu e você a gente não fique sabendo, certo? Mas a gente não pode, por fato da gente não saber, afirmar que não, acabaram os dons de cura, que agora. Isso é papo furado. Foge desse tipo de teologia. Isso não condiz com as escrituras. Isso é tentar reduzir o Espírito Santo a uma coisa que ele não é. Ok? Então, finalizando o vídeo, dons parte do Espírito. O Espírito é que promove e concede para um fim proveitoso. Fruto, eu tenho que frutificar. Eu vou ser inclinado para o Espírito ou para a carne. Eu tenho que escolher. E obra é
o resultado do fruto. Então, se eu amo, eu vou ajudar o próximo. Se eu tenho mansidão, cara, eu vou não falar palavrão e xingar o próximo. Também é uma obra. Você não sai xingando os outros, né? Se eu tenho palavra de sabedoria, eu vou frutificar e vou pregar, vou evangelizar. Se eu tenho amor, eu vou esperança, eu vou ajudar o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão. Então, dom, fruto e obra. É um processo. Tá? Ah, mas tem gente que faz obra, mas não tem dom. Tem gente que faz obra, mas não tem fruto. Bom, aí a gente já entra para outro aspecto que a gente não vai tratar aqui no vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo. Mas a obra também por si só, ela não diz nada, né? Ela se torna, ela tira, na verdade, o centro que é Cristo. Então, tudo que a gente fizer, tem que fazer em nome de Cristo, como se estivesse fazendo para o Senhor. Ora, o que me leva a isso não é a obra, o que me leva a isso é o dom do amor. O que me leva a isso é o dom da fé nele. E aí, através desses dons, eu frutifico. Porque eu estou nele, ele me dá os dons, e aí eu tenho que frutificar. Se eu não frutificar, eu só receber os dons, eu incorro em ser retirado da videira. Então, sim, você pode perder o espírito, né? Não entristeçais o espírito. Né? Tem uma passagem que fala que é melhor que a pessoa não tivesse nascido de novo, experimentado o Cristo, né, e se perder. Melhor teria sido se ela não conhecesse isso, porque o segundo estado é pior do que o primeiro. Então, sim, a pessoa pode perder o espírito, a pessoa pode perder a salvação, vai depender de como você vai agir, da sua responsabilidade perante isso. Então não é que você está predestinado ou agora você é um robô que vai ser usado, uma marionete, que tudo que você fizer, Deus já. Não, não é isso. Se traz confusão para dentro da igreja. Né? O que se tem o dom vem do Espírito, eu frutifico e eu faço a obra. Para ele, por meio dele. Mas eu tenho que agir, eu tenho que fazer. A decisão é minha. A decisão é minha entre espírito e carne. Paulo sempre deixa isso muito claro nas suas cartas. Né? A decisão sempre é nossa. Deus não é um ditador que vai chegar, não, agora você recebeu o meu espírito e agora você vai fazer do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. Ele vai te dar ali toda a verdade, ele vai te trazer noção das coisas, ele vai abrir seus olhos, ele vai morar em você. Mas, de novo, a decisão é sua de continuar ou não, de resistir ao espírito ou não, de aceitar o espírito ou não, de frutificar ou não. Então é uma corresponsabilidade. Né? O espírito ele vem, ele te, como a gente viu no vídeo passado, ele te convence do pecado, da justiça, do juízo, ele te mostra quem você é, ele vai tratar primeiro com seus pecados, ele vai tratar para você viver o evangelho antes de evangelizar. E depois, a decisão de continuidade, de perpetuar, de pertencimento a Cristo, de manter-se no reino dele, a decisão é sua, certo? Então, que isso fique claro para você. Essa história de, que já estou predestinado, que eu não tenho livre-arbítrio, que tudo já está decidido. Gente, isso são versículos isolados para defender uma teologia que vem de fora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mensagem. Tá? Eu espero que você tenha entendido o que é dom, o que é fruto, o que é obra, e a gente se vê no próximo vídeo.